Então, pessoal, boa tarde. Eu vou continuar então dentro do assunto aí de ecologia 1, ao que eu já comecei, que foi o vídeo anterior, né, a aula anterior, que foi a parte de biomas terrestres. E hoje eu vou dar continuidade, como eu expliquei para vocês, esse é um assunto bastante extenso, né, na ecologia, e a ideia é passar para vocês inicialmente, né, o que é que gera esses biomas, essas grandes formações vegetais, quais são os fatores, né, que são responsáveis por essas formações que a gente consegue reconhecer. E agora, mais especificamente, eu vou passar para vocês a influência desses fatores e quais que são os grandes biomas terrestres que a gente reconhece, tá? E no próximo vídeo, então, vai ficar a parte dos biomas brasileiros especificamente. Então, como eu já falei, esses biomas terrestres são essas unidades, elas são unidades biológicas, né, estudadas aí dentro da biologia, que são agrupadas em categorias de acordo com a forma vegetal que é predominante ou dominante em determinada região. A gente já sabe que isso é resposta, né, a esses fatores climáticos, principalmente temperatura, precipitação e também características do solo. Tá? Esses biomas, gente, eles são definidos em grandes escalas, ou o que a gente chama de macroescala, como eu já falei para vocês, e é sim uma excelente ferramenta, né, para quem trabalha com essa parte de ecologia de comunidades e ecologia de ecossistemas, tá? Por quê? Porque a gente consegue, né, reconhecer aí esses grandes padrões, a gente consegue tentar entender um pouquinho, né, o que é que acontece nessas regiões em grandes escalas e como, por exemplo, que a vegetação, a própria fauna responde a essas características climáticas, né, que são diferentes entre esses locais. E como eu falei para vocês no último vídeo, né, na última aula também, essa definição de bioma ela é bastante antiga, tá, gente? Já completou mais de 100 anos em 2016, mas eu vou tentar passar para vocês um pouco de informação mais recente, porque tem muita confusão entre o que é bioma, o que é ecossistema, tá? Vocês vão ver um pouco mais disso na disciplina de Ecologia 2, mas por agora eu acho que é legal a gente tentar, né, separar um pouco esses termos. Então eu estou usando uma referência bem novinha, tá? Que foi publicada recentemente na New Phytologist, uma revista de bastante impacto, tá? Então é o que tem de melhor, vamos dizer assim, para essa parte de biomas, tá? Então esse trabalho aqui do Mussina, né, o que ele fala? Bioma, evolução de um conceito ecológico e biogeográfico que é crítico, né? Ele é crucial para a gente entender muito da distribuição dos organismos, que é basicamente o que a ecologia estuda. Como eu falei para vocês, o termo bioma ele foi definido há muito tempo atrás, né, em 1916, por um grande ecólogo vegetal que foi o Frederick Clemens. Isso foi o início da ecologia, tá, gente? Então, essa definição de bioma ela coincide com o início dos estudos ecológicos, né? Então, o pessoal já estava preocupado naquela época em tentar entender como que esses fatores determinam, né, os tipos de vegetação que a gente reconhece. Mas antes do Clemens vir falar para a gente o que é, né, essa definição de bioma, houveram outras tentativas, né, de tentar definir esses grandes tipos de vegetação, e a gente encontra aí na literatura 4 conceitos, tal, 4 termos que foram anteriores ao bioma, mas que já era essa tentativa, né, de explicar esses grandes tipos de vegetação. Então, quais eram esses termos? Associação, formação, biocenose e zonas de vida. Então, vamos dar uma olhada rapidinho em cada um deles, tá? O que é associação? Isso foi um termo proposto, né, pelo Alexander von Humboldt, foi um grande naturalista, tá, gente? Trabalhou com a parte, né, de macroescala, de montanhas, mudança de vegetação com altitude, né, e ele deu uma prova aqui pra gente também de que dava para tentar dar uma olhada nas características das plantas, né? Foi o que ele chamou que as vidas de plantas aí, elas tinham uma organização social, né? Então ele deu uma olhada lá na vegetação e falou, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui que parece que, né, as plantas estão organizadas de determinada maneira. E ele falou o seguinte, olha, a composição em espécies ela é relativamente previsível nisso que a gente chama de habitats tipo, tá? Isso aqui, gente, é linguajar lá de 1805, né? Tem coisa aqui que é até difícil a gente traduzir para o português. Mas a ideia é que ao dar uma olhada, né, nesses grandes tipos de vegetação,
ele deu uma olhada nesses ambientes montanhosos, ele falou assim, olha, dependendo do clima, é relativamente previsível onde que a gente vai encontrar vegetação florestal, onde que eu vou encontrar vegetação mais aberta, onde o solo for raso eu vou encontrar determinado tipo de planta, tá? Então é isso que ele chamou de habitats tipo e composição previsível. Mas só para lembrar para vocês que a definição de bioma, ela não tem a ver com a composição em espécies, tá? Ela não tem tal e tal e tal planta formam um determinado bioma, não é isso, né? A gente precisa olhar muito mais do que as espécies, mas a cara daquela vegetação, tá? A distribuição de espécies, ela é outra coisa. Segundo conceito que antecede a ideia de bioma é formação, olha só, antigaço também, 1838, né? E aí foi uma definição do Griesbach que ele fala assim, olha, eu consigo reconhecer algumas comunidades de plantas em grandes escalas, né? Então vocês percebam que o pessoal naquela época já estava preocupado, falar assim, olha, quando a gente olha, né, numa escala maior, a gente consegue reconhecer coisas semelhantes, independente da posição geográfica, né? Então já foi essa tentativa aí de definir o bioma. Depois veio esse termo, né, que chama aí de biocenose. A ideia de biocenose, né, veio do Mobius lá em 1877 e se a gente quebrar a palavra é exatamente isso, entes vivos, né? Então ele não estava preocupado só com as plantas, mas em dizer que tem algumas características dessas comunidades vivas aí, né, que permitiam a gente reconhecer esses grandes padrões. E finalmente, gente, em 1894, o Merriam, tá? E depois teve altos desdobramentos desse trabalho aqui, foi o primeiro, né? Veio um pouquinho antes do conceito de bioma, que já veio lá, né? 1900 e pouco, que era para tentar entender a tal da zona de vida. O que significa isso, né? Foi a primeira vez que explicitamente alguém falou, olha, tem uma relação entre clima e distribuição da vegetação. Então, se a gente reconhecer algumas variações na temperatura, um gradiente de umidade, onde que chove mais, onde que chove menos, onde que o solo encharca e tal, a gente consegue reconhecer alguns tipos de vegetação, tá? Então ele fez isso lindamente mesmo, né? Construiu um modelo e tal, que depois foi adaptado e que tem gente que usa até hoje, né? Para tentar entender essas zonas de vida. O que significa isso? Alguns locais onde determinadas espécies de planta ocorrem, onde elas conseguem viver. Por quê? Porque elas já estão dando uma resposta a um determinado clima, solo, né? Precipitação, profundidade do solo, isso tudo determinaria, então, a cara aí dessas comunidades. Só para vocês terem ideia, gente, isso aqui, deixa eu tentar tirar meu... Todo dia eu tô apanhando desses vídeos, né, gente? Vocês desculpam, mas é só para eu tentar tirar aqui para vocês conseguirem enxergar as figuras. Vou ficar mudando a bolinha de lugar aqui. Mas isso aqui, depois do trabalho do Merriam, gente, voltando, foi alguns anos depois, né, ou décadas depois, foi transformado, né, convertido nesse triângulo que vocês estão vendo aqui. Isso é chamado de zonas de vida de Holdridge, está em homenagem aí ao pesquisador. Mas o que isso significa? Que se a gente pegar só 3 variáveis, a gente conseguiria organizar a maioria dos tipos de vegetação que a gente encontra aí, tá? Globalmente, quais seriam essas 3 variáveis? Uma que a gente chama de PER, que é potencial de evapotranspiração. Se vocês não fizeram botânica ainda e nunca ouviram falar desse termo, não se preocupem, porque vocês vão ver isso muito em fisiologia vegetal. Mas a ideia é a quantidade potencial que uma planta consegue transpirar se não tiver limite nenhum de umidade, tá? Então, assim, quanto maior esse valor, significa que potencialmente, se a água não for limitante, aquela planta consegue transpirar muito, tá? Então, os números aqui, eles estão numa escala decrescente, tá? Então, aqui em cima são plantas que têm menor evapotranspiração, lá embaixo, planta com maior evapotranspiração. Qual que é a outra coisa que é importante para determinar essas zonas de vida? O que ele chamou de províncias de umidade. O que significa isso? Seriam alguns locais onde a gente consegue reconhecer variação ao longo de um gradiente de umidade, tá? Desde muito seco, que é o que está como árido aqui, até super úmido, que é onde a gente vai encontrar os maiores valores de umidade. E finalmente a gente precisaria dar uma olhada também na precipitação, tá? Por quê? Porque a precipitação indica, né, ou ela influencia
diversas outras variáveis climáticas, incluindo a transpiração, evapotranspiração, a umidade e a temperatura, tá? Que ele colocou aqui também. Então, se a gente cruzar essa informação toda, a gente conseguiria reconhecer, tá, gente, a ocorrência, né, de grandes tipos de vegetação. Então, vamos pegar mais simples aqui primeiro. Deserto, por exemplo. Onde que a gente encontraria deserto? Onde as plantas têm uma evapotranspiração baixa, onde a precipitação anual é menor do que 500 milímetros e onde a gente tem temperatura relativamente alta ou uma maior variação entre temperatura mínima e máxima, tá? Onde que a gente ia encontrar floresta, tá? Nessa região do triângulo aqui, ó, onde as temperaturas são altas, a precipitação é alta, pode chegar, por exemplo, a 16 mil milímetros, né, de precipitação anual, e as plantas têm capacidade de fazer alta evapotranspiração. Então, todo mundo que está em verde aqui, ó, seriam florestas tropicais. Florestas úmidas, né? Não tropicais, desculpa. Só que aqui, gente, presta atenção, ó, que vocês vão ter floresta chuvosa ou floresta úmida, né? Ocupando um espectro relativamente grande, se a gente pensar em termos de precipitação, em termos de evapotranspiração e em termos de temperatura. Então, a gente vai precisar repartir isso um pouco mais para não deixar só como floresta tropical, úmida, mas dividir, por exemplo, floresta úmida, temperada, tropical. Então, a gente começa a repartir mais esses tipos de vegetação. Isso aqui foi proposto há muito tempo atrás, como eu falei, muita gente ainda usa, mas tem alguns problemas associados a isso aí, tá? Durante muito tempo na literatura, mais de 50 anos, para vocês terem ideia, o pessoal discutiu isso aqui e falou, olha, às vezes é muito específico, né? Então a gente tem assim, deserto espinhoso, né? Deserto com arbustos baixos, então às vezes fica muito específico e isso não ajuda muito quando a gente quer ter um padrão global, tá? Então ao longo dos anos isso aqui foi sendo modificado, mas depois vocês vão ver que agora em 2019, aquele paper que eu mostrei para vocês, eles voltam para uma classificação bem parecida com isso, né? Então a gente briga e descobre que quem estava certo era quem propôs o negócio lá em 1950, tá? Então daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, o que a gente sabe, tá, gente? Fechando aqui essa parte mais geral de biomas terrestres, que o ambiente físico é quem determina a distribuição dos biomas. O que a gente vai precisar de olhar? O clima, mas basicamente temperatura e precipitação, tá? Porque é isso que vai determinar a umidade, vai determinar as características do solo. E se a gente pensar globalmente, ó, a gente consegue dividir essas regiões em equatoriais e tropicais, tá? Porque elas têm temperatura anual média acima de 20 graus Celsius. Regiões temperadas, onde a gente tem uma variação entre 5 e 20 graus. E as regiões polares e boreais, onde isso é menor do que 5. Isso aqui vai estar lá em cima, tá? Em torno de 60 graus norte-sul. Isso aqui é acima de 30 graus norte-sul e abaixo de 60 norte-sul. Então, se a gente pensar um pouquinho no globo, geografia e esses eventos climáticos, a gente consegue entender a distribuição desses biomas. Então, quais que seriam os padrões globais de precipitação e temperatura que influenciam na formação dos biomas? Quando vocês olham uma floresta tropical, gente, lindíssima, igual essa que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo diferentes tons de verde, né? Plantas que têm características completamente diferentes e tal. Mas se você for numa floresta tropical, na Amazônia, na Costa Rica, Bornéu, qualquer lugar que vocês quiserem imaginar tropical, provavelmente as plantas têm uma série de características que nos permitem reconhecer que aquilo ali é uma floresta tropical, independente das espécies, tá? Mas o termo floresta, ele pode significar coisas completamente diferentes também, como é o caso da floresta temperada, né? Vocês estão vendo isso aqui, é uma coisa muito mais simples, né? Parece que alguém plantou lá direitinho, as plantas todas bem espaçadas, né? Um campo herbáceo aqui. A gente tem muito menos complexidade, tá, gente, de vegetação do que vocês pensarem coisas igual isso aqui, onde você tem musgo, liana, né? Trepadeira e uma série de outras características aqui. Mas, de qualquer forma, os dois são floresta. Então, vocês estão vendo que se a gente simplificar demais e tentar definir esses biomas de forma muito simples, a gente se complica, né? Se eu falo para vocês floresta, eu posso estar falando isso aqui ou isso aqui, tá? Então, a gente precisa de um pouco mais de especificidade aí para tentar entender esses biomas. O que a gente sabe que influencia a formação desses biomas? Variações climáticas, como é o caso da radiação solar, da precipitação e da temperatura, tá? Isso vai determinar basicamente os biomas terrestres. O que não influencia a formação de biomas, gente? Posição geográfica, tá? Isso aqui o pessoal dá uma pirada quando pensa nisso aqui, porque, de novo,
tem floresta tanto nos trópicos quanto na região temperada, tá? Continua sendo floresta. Então, se eu fosse falar, por exemplo, um bioma florestal, eu poderia estar falando de coisas completamente diferentes simplesmente por conta da posição geográfica, tá? Então, é por isso que a gente precisa de entender essas características que influenciam a formação de biomas e separar isso melhor. Mas geografia não é suficiente para separar os biomas que a gente tem aí terrestre, tá? Às vezes vocês vão ter, gente, numa mesma posição geográfica, numa coordenada muito próxima em termos de latitude e longitude, vocês vão ter deserto e vegetação savânica, tá? Vocês vão ter deserto e um outro tipo de vegetação. Então, assim, só geografia ou posição geográfica não é suficiente, né, para a gente entender a formação dos biomas. O que a gente sabe? Então, latitude é importantíssimo, por quê? Porque a latitude influencia, por exemplo, o quanto de radiação solar que vai chegar nessa vegetação. Na região dos trópicos aqui, pessoal, entre 23 graus de latitude norte, né, que é o trópico de Câncer, e 23 de latitude sul, que é o trópico de Capricórnio, a gente sabe que a radiação solar ela chega perpendicular na Terra, né? Por isso que a gente morre de calor mesmo, tá? Então, nossa região é mais quente exatamente por isso, tá? Numa mesma quantidade de área, a gente tem uma cobertura muito maior da radiação solar, tá? Porque a incidência desses raios ela é perpendicular à superfície. Quando a gente olha por conta da curvatura, né, dos movimentos de rotação da Terra, a gente tem uma distribuição muito maior, né, dessa luz solar por uma área aqui, ó, a partir desses 23, 30 graus, né, então na região temperada e polar, e por isso esquenta menos, tá? Então é realmente mais seco e mais frio quando a gente sai da região equatorial, tropical e vai em direção à região temperada e região polar. Outra coisa importante também, em grande escala, gente, é que a variação de temperatura ela é muito maior no hemisfério norte. Por quê? Porque eles têm muito menos massa de água, né? Então, as massas oceânicas no hemisfério norte, elas são menores, tá? E com isso, tem menos, vamos dizer assim, menos buffer ou menos moderação nas mudanças na temperatura. Então, acaba que a gente tem uma amplitude de variação muito maior do que nos trópicos, tá? Então, a gente vai ver temperaturas que variam de 5 até 20 graus numa mesma época do ano, enquanto na região tropical está estabilizado em torno de 20 graus, tá bom? E finalmente o efeito combinado da temperatura e precipitação, né? Então a gente sabe que existem várias células, tá? Que são essas chamadas células de Hadley aí, que determinam essas correntes, né, que a gente vê aí na Terra e que são responsáveis pela precipitação e distribuição dessa precipitação, tá bom? Distribuição de ventos, né, correntes marítimas aí. E a gente sabe que isso combinado, né, seria responsável então por esses efeitos tanto da temperatura quanto da precipitação. Se a gente pegar entre 45 e 55 de latitude, ou norte ou sul, que seria essa região aqui, ó, né, aqui tá 30, aqui tá 60. Então nessa porção aqui, a gente tem uma subida de ar úmido, gente, que permite, por exemplo, que a gente encontre floresta, né, nessa região, que são aquelas chamadas florestas temperadas. E florestas, né, não necessariamente úmidas como as nossas, mas florestas com folhas sempre verdes e tal, tá? Acima de 60, o que acontece? A gente tem uma subida de ar seco, né, correntes de ar seco aqui, que vão gerar vegetações frias, então tem vegetação, mas elas têm uma aparência desértica, né? Ou seja, essas correntes de ar, a ausência de precipitação e a variação na temperatura vão determinar a ocorrência desses diferentes tipos de vegetação, tá bom? E finalmente, antes da gente entrar, gente, em cada um dos grandes biomas terrestres, eu queria passar para vocês também, isso é só tentei organizar uma forma aqui de mostrar para vocês a diferença entre bioma e ecossistema. Isso, para vocês terem ideia, é uma confusão super comum. A gente observa isso às vezes até na literatura, né? O pessoal fala, é bioma, não, isso é ecossistema, então tem muita dúvida, né? O que é cada uma dessas coisas. Eu queria deixar claro para vocês, e vocês pensarem daqui para frente, né, que bioma, gente, vai ser sempre numa ampla escala, tá? Numa escala grande, numa macro escala. Então, bioma vai ser aquela formação vegetal maior. Se a gente estiver falando globalmente, a gente consegue reconhecer grandes biomas, como, por exemplo, florestas, tá? Florestas úmidas, que vão estar tanto na região temperada quanto na região tropical. Dentro de uma floresta, no entanto, vocês podem encontrar um ecossistema,
tá? Ou vários ecossistemas, eu listei 5 aqui. Então, quem já caminhou numa floresta aí, se ela tiver um corpo d'água, por exemplo, né, alguma região, por exemplo, uma cachoeira, né, ou um pequeno lago, alguma região mais alagada, vocês podem reconhecer ali um ecossistema. Tá? Em torno daquilo ali, uma vegetação mais úmida, né, onde vocês vão ver a presença de epífitas, plantas diferentes, aquilo pode ser um ecossistema, tá? Então, os ecossistemas seriam essas pequenas porções dentro dos biomas, tá? Mas lembrando que os biomas são essas vegetações em escala maior, tá bom? Só que aí depois vocês vão ver que a gente fala assim, biomas brasileiros. Poxa, aí vocês vão falar, Tati, que loucura que é essa, né? Você tá falando que bioma é numa escala maior, mas lembra, gente, que a gente tem um país com dimensões geográficas, né, absurdas. Né? A gente cabe em vários países dentro do Brasil. Então, muitas vezes vocês vão encontrar o termo biomas brasileiros. Então, assim, por quê? Porque a gente tem floresta, a gente tem vegetação savânica, a gente tem vegetação graminosa, que são os pampas, a gente tem vegetação alagada, o caso do Pantanal, né? Então, além desses biomas grandes reconhecidos globalmente, a gente consegue particionar, né, ou repetir esses biomas dentro do Brasil também, tá bom? Então, não é ecossistemas, né? A gente tem biomas brasileiros mesmo, e dentro de cada bioma ecossistemas, tá? Quem já caminhou no Cerrado, por exemplo, vocês têm um cerrado, mas tem uma região de vereda, que é uma região mais alagada, né? Onde vocês vão encontrar buriti, algumas plantas diferentes. Então, às vezes, aquilo é um ecossistema, né? Uma fitofisionomia dentro do bioma cerrado, tá? Então, assim, para tirar a confusão, gente, biomas, vocês pensem sempre em escala ampla, macroescala, e ecossistemas são unidades menores, né, que têm a influência dos fatores físico-químicos também, mas que pode ter uma variação maior aí dentro desses biomas, tá bom? Então, o bioma, a definição primeira que a gente começou a usar na ecologia, que aparece, né, nos livros de ecologia, é essa do Walter, em 86, que é aquele tipo uniforme de ambiente que é identificado e classificado de acordo com o macroclima, a fitofisionomia, que é a formação vegetal, o solo e também a altitude, tá, gente? Os ecossistemas, por outro lado, podem ser considerados elementos dos biomas. São comunidades mais locais que também têm influência dos fatores abióticos e dos distúrbios, como é o caso do fogo, né, que a gente tem vivido muito aí no Brasil nessas últimas semanas. Então, esse bioma aqui, ó, eu posso chamar de floresta tropical úmida, mas se vocês batem o olho nessa foto aqui, eu penso que vocês conseguem reconhecer vários ecossistemas, né? Então, um ecossistema aquático, a mata ciliar, né? Um ecossistema terrestre ali associado à floresta, né? A gente leva em consideração a fauna, os distúrbios, as características dessas espécies associadas a essas diversas unidades, tá bom? Então, se a gente pensar lá naquela hierarquia, gente, da ecologia, que a gente vem conversando sobre essa hierarquia, acho que desde o início, né, dessas disciplinas de ecologia, a gente pode pensar no indivíduo, a gente pode pensar na população, como conjunto de indivíduos da mesma espécie. Quando eu trabalho com comunidade, eu estou adicionando espécies diferentes na minha comunidade, pertencem às vezes a níveis tróficos muito diferentes. Se eu considerar o efeito dos fatores abióticos e dos distúrbios, eu estou falando de ecossistemas, mas se eu ampliar essa escala dos ecossistemas, eu estou falando de biomas. Quando a gente considera todos os biomas mais, né, alterações humanas, aqui no caso a gente está falando de biosfera, tá? Então essa seria a última escala aí, e com certeza, né, gente, quando a gente vai trabalhando assim, ó, a gente aumenta, né, o grau de complexidade, mas também o grau da nossa percepção, vamos dizer assim, né, dessas escalas, tá? Então a gente precisa sempre pensar em escala espacial quando a gente trabalha na ecologia, tá bom? Então, classificar os biomas terrestres, como eu já comecei falando essa aula para vocês, é bastante complicado, tá, gente? Se a gente fizer classificações que são muito elaboradas, o que vai acontecer é que a gente vai ter pouca aplicabilidade. Por quê? Porque acaba virando um bioma para determinar um determinado pedacinho do globo, uma determinada região, tá? E se for muito geral também, floresta, né, deserto, tem pouca aplicabilidade porque pode referir a ambientes muito distintos, como eu mostrei para vocês no caso de uma floresta tropical e de uma floresta temperada, tá? Então a gente precisa achar um meio termo aí para melhorar essas definições. Então, o primeiro sistema global de classificação, como eu falei para vocês, foram aquelas zonas de vida do Holdridge, tá? Ou sistema de zonação. Então, ele falou, ó, temperatura e precipitação é importantíssimo, tá? Aí ele foi lá, montou aquele triângulo, conseguiu
classificar a maioria das vegetações reconhecíveis aí. Então a gente leva em consideração a evapotranspiração das plantas, a precipitação anual, a temperatura, tá? E aqui aquele gradiente de umidade. E aí colocou cor aqui para vocês tentarem ver, né, coisas diferentes, mas vocês estão vendo que fica, né, bastante, às vezes, muito específico, né? Olha só, aqui a gente tem um que é dividido, ó. Então, a vegetação mais graminosa que tem espinho e aqui uma vegetação que tem espinho, mas é mais arbustiva, tá? Seria uma tradução livre aqui desses termos. Mas é importante pensar, gente, eu falei que a gente não vai pensar em geografia, né, em posição geográfica, mas a gente tem que pensar nessas grandes divisões que existem aí, né, em termos de latitude, polar, região boreal, temperatura, né, mais fria, tropical e subtropical, porque isso ajuda a gente a entender esses padrões de precipitação e de temperatura, tá? E aí o Whittaker, que foi também um grande pesquisador aí na área de ecologia vegetal, falou assim, ó, sabe, Duma, deixa eu associar a planta ao clima, tá? Então ele pegou esse sistema de zonação aqui do Holdred e tentou dar uma simplificada, e olha que ele deu. Presta atenção aqui, onde a gente tem uma quantidade enorme, né, de tipos de vegetação, e aqui vocês vão reconhecer mais ou menos 10. Tá? O que que ele fez? Ele falou assim, ó, já que a umidade, né, a precipitação, determina aqueles gradientes de umidade, deixa eu simplificar, em vez de usar aquele tanto de variável, eu vou simplificar para duas coisas aqui. Precipitação anual, aqui já está em centímetros, tá, gente? E temperatura média anual. Então, varia desde temperatura negativa até 30 graus em média, e precipitação, né, vamos multiplicar aqui para ficar mais fácil em milímetros, ó, desde 1000 milímetros até 4000 milímetros. E aí o que ele falou? Olha, se a gente olhar só isso, eu consigo reconhecer grandes biomas, tá? Então ele foi o primeiro que de fato correlacionou a distribuição da vegetação do jeito que a gente conhece com temperatura e precipitação e simplificou bastante, né, o modelo do Holdred aqui, tá bom? Então vocês vão ver, por exemplo, ó, que as florestas tropicais, elas vão estar localizadas em regiões onde chove muito, tem mais do que 3.000 milímetros de chuva e que a temperatura é alta, tá? Mas se eu pegar só a temperatura alta, eu tenho deserto subtropical. Qual que é a diferença desse para esse? A precipitação é baixa, tá? E se a precipitação for intermediária, eu vou ter savana, né? Pensa no nosso cerrado aí, savana tropical sazonal ou então florestas sazonais, tá? Então a gente conseguiu melhorar um pouco aquela situação lá. Então é importantíssimo, gente, entender precipitação global para entender bioma, tá? Onde chove muito, né, a gente vai ter um tipo de vegetação completamente diferente de onde chove pouco, tá? Isso é fato, né? Tá bem estabelecido aí e por isso a gente preocupa tanto com mudança climática global, né? Alterações nesses padrões de precipitação, gente, eles estão ocorrendo, né? Alterações nesses padrões de temperatura, eles podem ser suficientes para a gente ter uns shifts, umas mudanças totais aí nesses tipos de vegetação, tá? Passando para vegetações florestais, por exemplo, para vegetações mais simples, né, mais associadas a essas áreas abertas, que é claro que tem o seu valor também, né, mas o que a gente não pode fazer é mudar radicalmente essa distribuição por conta dessas atividades humanas, tá? Então, quem seriam os 8 principais biomas terrestres? Gente, eu vou passar rapidamente em cima de cada um deles, tá? Tem muita literatura a respeito disso. E, como eu falei para vocês, depois a gente vai focar nos biomas brasileiros, tá? Que é mais interessante aqui para a nossa disciplina. Então, os biomas, isso aqui é uma distribuição global, só para vocês terem uma ideia desses 8 grandes biomas. Isso veio depois do trabalho do Whittaker, depois do trabalho do Walter, tá? São essas grandes definições. Então, tá com cor aqui para vocês verem, tá? Depois eu vou deixar esses slides disponíveis aí, fica mais fácil para vocês entenderem. Mas vamos dar uma olhadinha geral, gente, em cada um deles aqui. Deixa eu só voltar. Ficar mexendo aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Então, isso não vai ajudar muito, né? Deixar o mapinha aqui. O primeiro que a gente vai falar, ó, eu tentei colocar um mapa aqui para vocês verem, então, a distribuição, tá? Onde que ele está localizado em termos de posição geográfica. Lembrando, né? Não é só isso que define o bioma, mas só para vocês verem, né, onde que está localizado cada um nessas escalas maiores. O que a gente chama de tundra, gente, é uma vegetação gelada, tá? É a melhor definição para isso mesmo. O clima é extremamente frio,
não tem um solo verdadeiro, como a gente está acostumado, né, com várias camadas, um solo com a camada orgânica, porque a gente tem uma camada permanentemente congelada, não sei se dá para vocês verem aqui. Isso não vai suportar grandes vegetações, né, isso é fato, é um solo raso e com temperatura muito baixa. Então tem uma curtíssima estação de crescimento, né, das plantas, da fauna associada a isso, é algo em torno de 6 a 10 semanas. Diversidade biológica é baixíssima, né? São espécies que precisam de adaptações, né, para sobreviverem nesses locais, e normalmente são formas como essas aqui, ó, herbáceas, aderidas ao solo, tem que ter tolerância ao frio, né? Então plantas que apresentam aí muitas vezes pelos cobrindo as folhas, né? Mesma coisa aí no caso dos animais, né? Tolerância a essas temperaturas muito baixas. A taiga é uma vegetação que vem logo depois, então presta atenção no mapinha ali, ó, tá? Então é uma vegetação que, né, que na sequência aí a gente está caminhando lá da região polar e agora subpolar aí, mas aqui a gente já tem solos, gente, que permitem, né, vegetações florestais. Lembra que eu mostrei naquele mapa para vocês onde a gente tem as células de Hadley, que elas permitem gerar essas correntes, né, e subir com o ar? Quando a gente tem essa subida do ar úmido, ela permite então o desenvolvimento, né, dessa vegetação um pouco mais elaborada, mas lembrando que ainda assim tem esse aspecto meio desértico, né, meio aberto assim, por conta da temperatura baixa. E a taiga, gente, em termos de distribuição, é o maior bioma terrestre, né? Então a gente tem grandes áreas, como vocês estão vendo aqui, ó, ao norte da Europa e da Ásia, né? E ao norte dos Estados Unidos, cobrindo grande parte do Canadá aí, onde essa vegetação está presente, tá? Então o solo ele não é permanentemente congelado, mas é um solo fino, né? Muito pobre em nutrientes, muito ácido, mas tem algumas espécies adaptadas a esse ambiente, tá? Em termos de planta, a gente vai ver um domínio daquilo que a gente chama de pinheiro, né? Aqui em português, mas são vários gêneros, tá, gente? Pinos é o gênero do pinheiro aqui, mas que são essas plantas, ó, que têm uma adaptação. Eu pulei a fauna aqui, gente, mas é claro que tem uma fauna associada, né? Essas regiões também. Mas é porque para a parte de biomas a gente dá mais foco realmente na vegetação, tá? Qual que é a cara dessa vegetação, né, da taiga? Normalmente são plantas, aquela cara de pinheiro de Natal, tá? Esse aspecto cônico. As folhas a gente chama de needle em inglês, ou seja, elas têm um formato de agulha, tá? Porque esse formato de pinheirinho, gente, cônico, permite a queda da neve, então ela não acumula nos galhos, né, evitando então que a planta se quebre. E essas folhas com formato de agulha acabam reduzindo a superfície e isso permite a planta acumular água, né, ou pelo menos reduzir a perda de água, tá? E são plantas sempre verdes. O que significa isso? Elas vão reter a folhagem, né? Por quê? Porque perder folha aqui, gente, é perder um investimento absurdo, né, de carbono, de biomassa aí, tá? E se a planta é sempre verde, assim que a temperatura permite, a umidade permite, ela faz fotossíntese e investe em crescimento, tá? E essa cor mais escura, né, permite o acúmulo do calor absorvido e assim elas conseguem fazer fotossíntese, né? Então tem uma série de adaptações aí. Na sequência aqui, então a gente viu, né, inicialmente lá a taiga, a tundra, e agora a gente está aqui, ó, nos campos temperados, né? Olha só como é que posição geográfica não é importante, tá, gente? A gente tem campos temperados aqui, né, na região norte e na região sul, né, a parte sul do Brasil aí, tá? Eles vão ganhar nomes diferentes dependendo do local, tá, gente? Então na América do Norte é o que a gente chama de pradarias. Lá na Europa e na Ásia é o que é chamado de estepe, aqui no Brasil, né, e no sul, aí na América do Sul, é o que a gente chama de pampas, né? Então a gente tem os pampas gaúchos, os pampas argentinos, essa vegetação, né, bem rasteira mesmo, formada de gramíneas, né, plantas herbáceas aí, e a gente tem uma fauna, né, associada aí também a esses campos temperados. Mudando aqui agora, gente, para savanas, né, então as chamadas savanas a gente vai acabar dividindo em tropicais e temperadas também por conta da distribuição geográfica, né, que a gente vai encontrar dessa vegetação aí no ambiente. Então pode estar associada a um clima tropical ou úmido ou seco, né, dependendo dessas correntes de vento. Tem uma cobertura contínua de gramíneas, mais um dossel aberto, tá, de plantas aí normalmente arbóreo-arbustivas, tá, gente, que são resistentes ao fogo, à seca e também herbivoria por grandes vertebrados, né? Então aqui exemplos da savana africana, né, mas no Brasil, por exemplo, a gente tem uma grande distribuição aqui, que é o que a gente chama de cerrado, né? A fauna completamente diferente, mas a gente consegue reconhecer grandes características aí desse bioma que a gente chama de bioma savânico.
As savanas temperadas, gente, normalmente, tá, elas recebem esse nome aqui que está mais associado ao fato delas serem arbustivas, tá? Então, shrubland em inglês é arbustivo e woodland é lenhosa, tá? Por quê? Porque a gente vai ver esses arbustos, né, que a gente chama de esclerófilos, são aqueles em que a gente vai ter uma vegetação com folhas bem duras, tá? Muitas vezes associadas, né, a essa época de seca, associados, por exemplo, à passagem do fogo, né? Uma série de adaptações para tolerar aí essas variações de temperatura, tá? Essas savanas temperadas, gente, então tem dois exemplos aqui, né, um da Califórnia e um da África do Sul, elas recebem nomes diferentes muitas vezes, né, assim como a gente chama de cerrado, lá eles chamam de fimbos, aqui eles chamam de chaparral, representam uma cobertura bem pequena, né, em termos terrestres, vocês virem aqui nos mapas, ó, mas tem 20% das espécies de plantas do mundo, né, então é uma região de alto endemismo, tá, riquíssima em espécies. Até hoje o pessoal tem quebrado a cabeça aí para tentar entender, né, biogeograficamente, por que essas regiões são tão ricas em espécies, tá? Os desertos, gente, né, já migrando aqui mais um pouquinho, a gente vai ter formas típicas associadas aos desertos, principalmente plantas arbustivas, plantas, né, com espinhos, com aquelas adaptações para reter água, para não perder água. É o que a gente chama de plantas verdadeiramente xerófitas, tá? Adaptadas a essa vegetação, né, e esse clima muito seco. É diferente da planta esclerófila, que é essa que está aqui nas savanas, que são aquelas plantas, né, que também têm adaptações, mas são plantas assim com folhas mais duras, né, muitas vezes cobertas por pelos e tal. Aqui a gente vai ver plantas que de fato têm mecanismos, né, metabólicos e fisiológicos aí adaptados a essa escassez absurda de água, né, além da grande variação da temperatura. E as florestas, gente, eu vou dividir aqui em florestas, né, temperadas e tropicais, igualzinho o Whittaker fez, tá, para ficar mais fácil da gente entender. E as temperadas, a gente ainda consegue fazer uma divisão entre decídua e sempre verde. O que significa isso? A decida é aquela que perde as folhas, tá? Então, sazonalmente, a gente vai ver coisas do tipo parecido com os nossos ipês, né? Então, muitas vezes, as plantas perdem todas as folhas, elas passam um período sem folha, então fez aquele investimento todo de carbono, construiu flor, construiu folha, elas perdem tudo na época fria e aí assim que a gente tem, né, uma mudança na condição ambiental, essas plantas folham novamente, tá? Isso é completamente diferente de uma estrutura que está sempre verde, né, uma floresta sempre verde. Então, na floresta temperada, gente, a gente tem que ter uma precipitação alta, tá? Porque senão a gente não gera esses ambientes florestais em grandes escalas, né? Bem distribuída durante o ano todo, os solos são ricos em nutrientes, a gente consegue ver um extrato arbóreo, tá? Plantas que chegam até 30 metros de altura, um extrato mais arbustivo, né? Plantas, arbustos e plântulas aí, e sempre um extrato herbáceo, né? Que são aquelas plantas perenes que cobrem aí esse solo, tá? Bastante comum nessas florestas também. Mas lembrando que se é decida, essas plantas perdem as folhas sazonalmente. A floresta temperada úmida, né, está muito associada às regiões costeiras, como vocês estão vendo aqui, gente, tá? Costeiras, oceânicas aí, onde a precipitação é alta, mas as temperaturas são baixas. Então a gente tem umidade, mas as temperaturas baixas, né, elas mudam ou modificam completamente as condições aí, tá bom? Então muito associada a essas áreas costeiras e tem uma cara, né, mais diferente aí em relação àquelas florestas que são decíduas, tá? E aqui a gente está falando de florestas normalmente sempre verdes, tá? E chegando agora finalmente na floresta tropical úmida, né? Então é um bioma realmente mais complexo em termos de estrutura, em termos de diversidade biológica e infelizmente em termos de ameaça também, né, gente? Para o Brasil aqui, vocês podem pensar na Mata Atlântica, na Amazônia, isso aqui é a distribuição original da Mata Atlântica, né? A gente está bem longe de ter algo parecido com isso aqui, mas as plantas têm características bastante semelhantes, né, independente das espécies aí. O dossel é denso, como eu mostrei para vocês na aula passada, a luz acaba sendo um fator limitante, a gente vai ter plantas emergentes, que são aquelas lá em cima, que tem capacidade de captar 100%, né, da intensidade luminosa, mas a gente vai ter uma série de plantas que tem que estar adaptadas, de certa forma, a viver aqui na sombra, né, nesse subbosque aqui, com condições completamente diferentes do que está lá em cima, tá? Os solos são normalmente inférteis, bastante lixiviados, né, então essa alta precipitação e umidade carrega muito desses nutrientes do solo e a gente tem uma fauna, né, absurda associada a esses ambientes.
A diversidade é altíssima, tá, gente? A composição específica ela pode ser diferente, por exemplo, entre Amazônia e Mata Atlântica, a gente sabe bastante disso, mas a gente consegue reconhecer alguns tipos, né, alguma cara, vamos dizer assim, da vegetação, né? Então, presença de figueiras, aí, epífitas, bromélias, né, a presença das trepadeiras, lianas, isso aqui é a exclusividade aí dessas florestas tropicais úmidas, tá? Então a gente vai abordar algumas dessas características pensando especificamente nos biomas brasileiros. E aqui, só para finalizar essa parte, eu volto para uma figura lá daquele paper, daquele artigo de 2019, que eu falei para vocês do Mussina, em que vocês estão vendo que ele volta no tempo também e pega aquela classificação lá inicial do Holdridge, a classificação do Whittaker, e aí ele reconhece um tanto de bioma, tá, gente? Então hoje, com o avanço aí, né, das técnicas de mapeamento, modelagem, estação climática distribuída aí no mundo inteiro e tal, a gente volta para o que já foi falado lá em 1950, tá? Combinando, né, precipitação, umidade, radiação, a gente vai conseguir reconhecer esses diversos, né, biomas terrestres. E aí, só um destaque aqui para o Brasil, gente, como eu falei para vocês, a gente pode usar o termo biomas brasileiros sim, né, por conta dessa grande extensão geográfica, a gente observa, né, que a gente tem uma variação tão grande latitudinal que corresponde a essas variações de temperatura, umidade, precipitação e determinação de vegetações diferentes numa escala ampla, né? Então aqui, ó, esse marrom que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama, né, da nossa floresta, da nossa savana tropical. Aqui a gente tem floresta tropical úmida, mas aqui, ó, a gente vai ter os campos, né, essa região aí mais aberta, né, de campos mais graminosos. Então a gente vai dar uma olhadinha nesses biomas terrestres brasileiros, tá bom? Então eu vou parar por aqui. Na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai focar especificamente nesses biomas brasileiros, tá bom? Então eu interrompo aqui para a gente poder deixar a parte dos biomas brasileiros exclusivamente, tá? Para uma próxima aula.